Olá, tudo bem? A aula de hoje é sobre correção das atividades, sobre razão do 7º ano que eu deixei na aula passada. Então, as nossas atividades hoje são assim. Considere os segmentos A até C. Então, de A até C. Você vê que tem o ponto B, né? Então, de A até B é 4 centímetros, de B até C é 6 centímetros. Determine a razão entre A até B, então de A até B, e B até C, B até C. Então, de A até B, nós temos 4 centímetros, coloco aqui. E B até C, eu tenho 6 centímetros, coloco no denominador. O que é que a gente tem que perceber? Qual é o número que ele está pedindo primeiro? Porque a razão é sempre assim. O número que pede primeiro é o que vai no numerador e o que pede em segundo é o que vai no denominador. Então, nós temos que ter bem consciência disso, tá bom? Então, olha lá. Eu tenho 4 sextos e como são números pares, eu vou então dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Quando eu encontrei esses dois números, o que eu observo? Que esses dois números são números primos. Então, essa daqui é uma fração irredutível, ou seja, não dá mais para eu reduzir, não dá para dividir mais pelo numerador e denominador pelo mesmo valor. Então, eu vou parar por aqui de simplificar. A minha resposta é 2/3. Então, a razão entre AB e BC é 2/3. Letra B. A letra B é diferente. Do A até B, então você vai colocar do A até B no numerador. E do A até C. A até C. 6 mais 4, 10. 4 e 10 são números pares. Então, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. O que é que eu descubro aqui? Dois números primos de novo, fração irredutível. Acabou aqui a minha resposta. Então, a razão entre AB e AC é 2/5. Letra C. Na letra C, nós temos BC e AC. Então, B até C vale 6 sobre A até C. A até C vale 4 mais 6, 10. E aí, vou fazer números pares, vou simplificar de novo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. E aí, nós temos o quê? 3/5 também é uma fração irredutível. Os dois números são primos. Então, o que é que eu descubro aqui? A minha razão de BC e AC é 3/5, certo? Letra D. Na letra D, B até C. Então, B até C. Vou colocar aqui, 6. A até B, sobre 4, certo? E vamos fazer de novo a simplificação. Professora, sempre tem que fazer? Sempre. Sempre que for possível, nós temos que simplificar uma fração. Divido por 2, porque são números pares. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. E aqui eu descobri nova fração irredutível. 3 e 2 são primos, certo? Para agora, copia a correção. Se você fez tudo certinho, vamos então para a próxima etapa. Esse exercício aqui gerou um pouco de dúvida. Por quê? Porque nós tínhamos litros misturados no exercício. Então, vamos lá. Uma latinha de refrigerante tem capacidade de 350 ml e uma garrafa de 2 litros. Então, nós temos um refrigerante, uma lata de refrigerante de 350 ml, que é aquela latinha, e nós temos uma garrafa de 2 litros de refrigerante.
Determine a razão entre a capacidade da latinha. Então, o que eu quero? Eu quero a latinha e eu quero a capacidade da garrafa. Então, a latinha sobre a garrafa. Beleza. Só que nós temos uma regra. Para que você consiga operar com os valores na matemática, nós temos que ter todos eles na mesma unidade de medida. Então, nós não podemos misturar ml com litros, tá? Fica errado. Então, o que é que nós temos que fazer? Transformar o litros em ml, porque fica mais fácil, né? Eu coloquei aqui para vocês na aula passada que 1 litro valia 1000 ml. Então, olha lá, 1 litro vale 1000 ml. E se forem 2 litros, quantos ml nós vamos ter? 2000 ml. Isso aqui não tem nem sofrimento, né, gente? Muito fácil. E aí, transformei e agora eu posso colocar a minha razão. Como que eu faço? Então, vamos lá. Primeiro eu quero a latinha. A latinha vale 350. Coloco aqui. Depois eu quero a garrafa. Vale 2 litros em ml, 2000 litros. Opa, 2000 ml, desculpa. 2000. Parou por aí? Não, claro que não. Vamos começar a simplificar, né? Vocês já devem ter visto, quando nós fazemos simplificação, nós temos 0 em cima e 0 embaixo, a gente simplifica, já corta. Subentendendo que nós estamos dividindo por 10, tá? Então, aqui eu já vou ficar com um número menor, 35 sobre 200. Lembrando que é só quando nós temos 0 no numerador e 0 no denominador. 35 sobre 200. Pela lei de divisibilidade, números terminados em 0 e em 5 são divisíveis por 5, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Dividir numerador e denominador por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. E 200 dividido por 5 vai dar 40. Muito bem. Professora, mas não dá pra gente simplificar de novo? Vamos ver. Na tabuada do 7 tem 40? Não. Então, se não tiver o 7, é um número primo, né? O 40 não é. Então, a gente precisa sempre observar. O 7, na tabuada do 7, não tem 40, então não dá pra gente dividir mais. Então, essa daqui é a nossa fração irredutível. Nós chegamos, então, na resposta. Então, qual é a resposta? Isso daqui é latinha, e esse daqui é a garrafa, né? Em garrafa. Então, como que nós vamos pensar nessa resposta? Que é ml, certo? ml. Para cada 7 ml de latinhas vendidas, são vendidas 40 ml do litro, né, da garrafa. Então, nós podemos colocar a nossa resposta aqui, ó. Para cada 7 ml de latinha vendido, latinha de refrigerante, né? São vendidas 40 ml da garrafa, tá? Então, quero que vocês observem bem isso daqui. Muito cuidado na hora de vocês fazerem as respostas. Vou até aproximar mais aqui para vocês. Então, olha lá.
tem que observar bem a pergunta para poder saber o que está representando a sua resposta, né? Então, a cada 7 ml de refrigerante da latinha, são vendidos 40 ml de refrigerante da garrafa, tá? Então, foi o que eu escrevi aqui para vocês. Então, agora vocês vão pausar o vídeo, copia essa resposta para a gente ir para o próximo exercício. Exercício 3. Então, exercício 3 é o na massa do molho de tomate. Então, olha lá, molho de tomate, custa R$ 2,40 o molho A e tem 200 gramas. Molho B, massa de tomate, molho de tomate B, custa R$ 5,00. E esse letra B é 450 gramas. Então, responda. Letra A. Qual o preço, qual a razão entre o preço do molho A e o preço do molho B? Então, eu quero saber o preço do A sobre o preço do B. Então, o que é que eu vou fazer? Olha lá. Preço do A, R$ 2,40. Preço do B, R$ 5,00. Então, vou colocar R$ 2,40 sobre R$ 5,00. Tá? Esse daqui você pode deixar indicado, tá bom? A letra B. Qual é a razão entre a massa do molho A e a massa do molho B? Então, massa do molho A e massa do molho B. Quem que é a massa? 200 gramas, 450 gramas. Então, vou colocar 200 sobre 450, tá? Essa é a razão. Ah, professora, esse daqui eu preciso simplificar? É bom, né? Eu só não vou pedir para vocês simplificarem esses daqui, não, tá? Vamos deixar indicado. Qual é a massa de 9 caixas do molho A? Então, no molho A, a massa é 200 gramas. E isso é de uma caixa. Uma caixa. E para saber de 9, né? Para saber das 9 caixas, como que nós vamos fazer? 9 vezes 200. 9, 18. Tá? Então, essa massa, 1.800 gramas. Tá? E qual será o preço? A próxima pergunta, qual é o preço? Então, se uma caixa custa R$ 2,40, nós vamos fazer, então, 2,40 vezes 9, certo? Se você fizer aí a sua conta, você vai obter o valor de 21,60, tá? Então, você descobriu aqui as gramas de 9 caixas do molho A e o preço de 9 caixas do molho A, ok? Faça sua correção, exercício D. O exercício D fala assim, qual é a massa de 4 caixas do molho B? Então, aqui, ó, você tem o molho B, né? Eu quero saber a massa. Massa, 450. Então, 450 é de uma caixa, vezes 4, certo? E qual o preço dessas 4 caixas? Então, se uma caixa custa R$ 5,00, então, eu vou fazer 5 vezes R$ 5,00. Opa, desculpa, errei. 5 vezes, deixa eu tirar. 5 vezes 4 caixas, que é o que nós estamos querendo saber. Uma caixa custa 5,
quanto vai custar 4 caixas. Então, vamos lá. 450 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Opa! 4 caixas do molho B, 1.800 gramas também. Olha lá que interessante. E qual é o preço? 5 vezes 4, R$20. Molho B, né? E aí, isso aqui é bem interessante, veja só. Proporcionalmente falando, né? Se eles tivessem a mesma quantidade, né? Que é a pergunta daí, seria mais vantajoso comprar o molho B. Se eles tivessem a mesma quantidade, tá? Então, olha lá, imagine que tenham a mesma quantidade. Qual é mais vantajoso comprar? O molho A ou o molho B? Então, olha só, se tivessem a mesma quantidade, a gente já pode observar aqui, né? Pelo exercício C e o exercício D, você vai ver o quê? Os dois teriam 1.800 gramas. Se os dois tivessem 1.800 gramas, seria mais vantajoso comprar o B. Eu não falei para vocês isso aqui no exercício, né? Isso daí seria de um entendimento de vocês na leitura do exercício C, do D e do E, do envolvimento de vocês com o exercício. Então, vocês conseguiriam enxergar essa resposta, tá bom? Olha lá, eles teriam 1.800 gramas, se cada caixa, né? Ou tanto o molho A quanto o molho B tivesse 1.800 gramas, seria mais vantajoso comprar, então, o molho B, certo? Então, nós vamos comprar molho B, certo? Entenderam os exercícios? Se você entendeu o exercício, se você gostou dessas atividades, tá? Você vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal para que você possa receber as notificações de quando eu coloco novos vídeos. E até a próxima aula!